Paixão de Primavera. Célia Xavier de Camargo pelo Espírito Leon Tolstói. Amor e Equilíbrio Audiobook. 7ª parte. Agora entendo a razão de seu comportamento em relação a Dmitri, ao retornar à nossa aldeia. Senti que você tinha raiva dele e não compreendia a razão. Vocês sempre foram amigos. Também, ao chegar, Dmitri contou que você não quis retornar com ele, continuando na vida que escolhera. Meus pais contaram-me a versão dele, mas eu não podia provar o contrário, isto é, que ele me abandonara covardemente, ao saber que eu esperava um filho de Yuri Vanilevich. Mas tudo isso já passou e depois, aceitando a vontade de meus pais, casei-me com ele. A verdade, no entanto, é que enfrentei muito sofrimento àquela época, sem ter alguém para amparar-me. Se não fosse a ajuda de algumas pessoas generosas que encontrei no caminho, eu e meu filho teríamos perecido. Assim, Ludmila continuou narrando os fatos posteriores. Sua chegada a Moscou, as dificuldades que enfrentara com um bebê no colo, o aparecimento de Madame Trousseau, a vida que fora obrigada a levar e o encontro com Gregory Vanilevich, que, apaixonado por ela, e sabendo do seu horror por aquele lugar de perdição, planejou retirá-la de lá. A fuga, o desencontro com Gregory, que não aparecera no local marcado, e sua ida para os cortiços de Moscou, após encontrar Andrei, que seria um pai para ela, recebendo-a como alguém da família. Por essa época, conheci um cavalheiro encantador, Leon Tolstói, que se tornou meu grande amigo e apresentou-me numa casa rica, onde trabalhei durante muitos anos, como babá. Depois, cansada de ficar longe de minha família e temendo pelo futuro de meu filho caso algo me acontecesse, resolvi retornar para esta aldeia. Ludmila parou de falar, olhou para a amiga e concluiu. Eu nunca mais vi Gregory Vanilevich, até esta tarde. O resto você já sabe. Sua história parece um romance, Mila. Por isso ficou tão alterada ao ver os criados do Sr. Gregory. Sim, eu já conhecia Oleg, que trabalhava na casa de Madame Trousseau e me ajudou a fugir das garras dela. Quanto a Victor, era criado e cocheiro de Gregory e ficava esperando seu patrão na mansão de Madame, por isso conhecia-me, como ele explicou. Ludmila deu um longo suspiro, depois prosseguiu. Como você pode imaginar, minha ligação com Gregory é profunda. No início, pensei sentir por ele apenas amizade e gratidão, pois cultivava a lembrança de Yuri Vanilevich no coração. Com o passar do tempo, no entanto, notei que o amava cada vez mais. Coisa estranha, durante todos estes anos de ausência, jamais o esqueci. Não saber o que tinha acontecido com ele, a razão pela qual não comparecera ao nosso encontro, deixava-me angustiada. Que ele tivesse me abandonado, se arrependido da decisão de fugir comigo, isso jamais me passou pela cabeça, tal a confiança que eu depositava nele. Sem ter notícias de Gregory, eu ficava preocupada, imaginando se estaria vivo ou morto. Apesar disso, no fundo, algo me dizia que ainda iria encontrá-lo. Comovida com o relato da amiga, Irina segurou a mão dela e disse, querida Ludmila, jamais pensei que você pudesse ter sofrido tanto. E agora, como vai ser? O Barini Gregory é homem bom, delicado, generoso, e merece também ser feliz. Ludmila deixou que as lágrimas rolassem pelo seu rosto, quando considerou, mais do que ninguém, sei disso, Irina. Todavia, agora estou casada e nada vai mudar essa realidade. Dmitri é péssimo marido, violento, agressivo e beberrão. Porém, sou esposa dele. Entende agora por que ninguém mais pode saber dessa história? Sem dúvida. Não tema, amiga. Por minha boca, ninguém jamais saberá. Obrigada, Irina. Confio em você. De repente, a outra lembrou que precisava voltar. Mila, agora eu tenho de voltar ao meu trabalho. Apareça outras vezes para me visitar. Está bem? Obrigada, voltarei. Afinal, existem tantas coisas que não sei a respeito de Gregory. Respondeu Ludmila. Depois de trocarem um último abraço, ambas tomaram rumos diferentes, Irina retornou à mansão e Ludmila para sua isba. Ao chegar ao lar, buscou seu quarto e chorou muito, de alegria, por ter reencontrado Gregory,
e de tristeza, por estar casada com Dmitri. Quando seu marido e o filho retornaram da lida, já estava reajustada. Lavara o rosto para tirar os vestígios de lágrimas e estava com a ceia pronta. Sentaram-se à mesa, e ela acompanhou calada a conversa entre ambos, a falarem sobre o plantio. Yuri, vez por outra, fitava-a, achando-a diferente. Quando terminaram de comer, Dmitri avisou que sairia um pouco. Ludmila continuou calada, sabendo que ele iria ao encontro dos amigos e que seria uma noite de bebedeiras. Yuri acercou-se dela. Mãe, o que a aflige? Noto que andou chorando, está pálida e calada. Nem quando Dmitri disse que iria sair a senhora comentou, como sempre faz. O que está havendo? Nada, meu filho. Estou bem. Sabe como é, tem dias em que me sinto mais melancólica, sem razão. Amanhã estarei bem de novo. Nada como uma boa noite de sono para melhorar o ânimo. Estou cansada e vou dormir. Boa noite, filho. O rapaz não estava convencido que sua mãe dissera a verdade, mas nada podia fazer. Resolveu recolher-se também. Boa noite, mãe. Durante a noite, Ludmila ainda chorou bastante. Tantas interrogações vinham à sua mente. Porque Gregory estava ali, naquela pequena aldeia, tão longe de sua casa e de seus negócios. O que teria acontecido para que não comparecesse ao encontro com ela, no dia da fuga? Então, diante de tantas incertezas, resolveu que voltaria à mansão, precisava falar com ele, dirimir suas dúvidas. No rápido encontro que tiveram, não houve tempo para conversar, pois ela julgou melhor explicar-se à amiga, de modo que ninguém ficasse sabendo que ela conhecia o hóspede da mansão, especialmente seu sogro, Alexei Grotienko. Assim tendo decidido, despertou no dia seguinte mais serena. Entregou-se às atividades rotineiras com mais ânimo, amassou o pão e colocou-o para assar, lavou roupas no riacho, varreu a isba e depois preparou a refeição. Enquanto isso, pensava num pretexto para poder voltar à mansão e, finalmente, encontrou. Irina era hábil bordadeira, então, levaria uma peça de roupa para ela bordar. Satisfeita com a desculpa encontrada, arrumou-se bem, embrulhou a roupa que supostamente deveria ser bordada e, na parte da tarde, no horário que os homens trabalhavam, tomou o rumo da mansão. Explicou ao criado que atendeu ao portão o desejo de falar com Irina, e ele a conduziu. Irina está cuidando do enfermo. Pode subir, Ludmila, você já conhece o caminho. Rapidamente, ela venceu os degraus da escadaria. Com o coração aos saltos, bateu à porta dos aposentos de Gregory. Irina veio atender, sorriu para a recém-chegada, dizendo baixinho: Eu tinha certeza de que você viria hoje. Entre, o Sr. Gregory está sozinho. Ludmila sorriu, agradecendo a delicadeza. Com o coração ainda mais acelerado, entrou no quarto. Agora, as cortinas estavam descerradas, e a claridade do sol entrava no aposento. Aproximou-se do leito. Gregory, recostado nos travesseiros, estava de olhos fechados, mas abriu-os ao sentir a presença de alguém. Ao ver sua amada ali, ao seu lado, sorriu contente. Eu sabia que você viria, Ludmila. Não suportava mais a ansiedade por vê-la novamente. Devo-lhe explicações. Não creia, minha querida, que eu a tenha abandonado naquela noite. Foi uma fatalidade. Só Deus sabe o que sofri. Ela notou que ele estava um pouco agitado e colocou a mão sobre os lábios dele, com delicadeza, acalmando-o. Nunca tive dúvidas a respeito disso, meu querido Gregory. Sei que deve ter tido uma forte razão para não comparecer ao nosso encontro, mas, se isso alivia, conte-me. Preciso mesmo saber o que o destino preparou para separar-nos dessa forma, por tantos anos. Ludmila puxou uma cadeira para perto do leito e acomodou-se para ouvi-lo. Em voz baixa, mas audível, Gregory narrou-lhe o que acontecera naquela noite de tão triste memória. Falou sobre o acidente que sofrera, as consequências posteriores, a necessidade de viajar a Paris e o tormento de todos esses anos longe dela, sem saber seu paradeiro. Minha adorada Ludmila, por muitos anos, mantive homens a procurá-la,
por todo lado, sem obter a mais ligeira notícia. Mesmo na França, mantinha-me sempre informado das buscas. Tudo em vão. Somente fui ter notícias suas, de modo completamente inesperado, muitos anos depois, ao retornar à nossa Santa Rússia. Ocorreu um fato interessante. Ouça-me. Gregory parou de falar por alguns instantes, como se buscasse na memória o instante em que a verdade veio a lume. Fui visitar um amigo muito querido na província de Tula, onde ele possui uma propriedade rural, Yasnaya Poliana. Trata-se de Leon Tolstói, o grande escritor de nossa terra, conhecido no mundo inteiro. Ludmila deu um grito, estupefata. Mas eu o conheço, e meu amigo também, devo muito a ele. Gregory sorriu, animado, meneando a cabeça. Eu sei, fiquei sabendo disso naquele dia em que o visitei em sua propriedade. Conversávamos satisfeitos por nos reencontrarmos, depois de longo tempo, quando, em determinado momento, só pode ter sido pela mão misericordiosa de Deus. Ele, que tanto gosta de relatar vidas em seus livros, começou a narrar-me a história de uma jovem que conhecera ao fazer o recenseamento nos cortiços de Moscou. Ela era viúva, tinha um bebê e andava pelas ruas, sem abrigo, quando conheceu Andrei, um bom homem, que, apiedado da infeliz jovem, levou-a para sua casa. Sou eu, é a minha história, exclamou, surpresa e emocionada. Sim, é a sua história, Ludmila. Somente então fiquei sabendo que meu amigo e você se conheciam. Se eu soubesse disso antes, tudo seria diferente, pois Tolstói conhecia sua trajetória, sabia onde estava. No entanto, embora ele fosse o confidente do amor que sentia por você, do nosso projeto de fuga, eu nunca havia dito seu nome a ele. Mas por quê? Ela indagou estupefata. Por delicadeza de cavalheiro, não queria expor seu nome a comentários de ninguém. Reconheço que fui exageradamente discreto, mas fui educado assim. Sou assim. Então, ouvindo, Ludmila enterneceu-se, ao saber que Gregory tudo fez para encontrá-la. Ele prosseguiu. Comecei pela residência da barínia Catarina, a procurar notícias, pois sabia que você trabalhara lá. Ali fui informado que pedira demissão do emprego, porque pretendia voltar para sua aldeia, nos Urais. Mas a senhora Catarina não sabia o nome da aldeia. É verdade, nunca disse o nome de minha aldeia. E tão pequena, e nos Urais existem tantas, que, com certeza, ninguém a conheceria. Ele puxou-a para si, abraçando-a com amor. Não importa, minha querida. Viajei longo tempo para encontrá-la. Então, é por isso que está aqui. E pode existir outra razão. Jamais a esqueci, e sua imagem sempre esteve em minha mente. Não vou falar dos sacrifícios da viagem, das dificuldades, dos perigos e do tempo que levamos. O que importa é que estou aqui e a encontrei. Mas já não somos mais os mesmos, Gregory. O tempo passou. Ao tocar com a mão, delicadamente, o rosto dela, e olhando-a nos olhos, disse: os anos passaram e você continua tão linda como sempre. O tempo foi generoso com você, minha querida. Agora, ficaremos sempre juntos. Ao ouvir tais palavras, soltou-se dos braços dele e considerou. Gregory, não podemos ficar juntos. Sou casada e tenho uma vida, uma família. Eu sei, querida, você é casada com Dmitri, filho do intendente Grotienko, e eu a respeito. Quando disse que ficaremos juntos, é porque pretendo permanecer aqui, nesta aldeia. Não me aproximarei de você. Só o fato de vê-la de vez em quando, saber que está bem, me deixa satisfeito. Ninguém poderá saber que nos conhecemos. Essa notícia não pode se espalhar. Meu marido é violento e temo pelo que possa fazer se souber. Ninguém saberá, fique tranquila. Conversei ontem com Irina. Ela é de confiança, não trairá nosso segredo. Eu sei. É uma moça de valor e eu a aprecio muito. Quanto aos meus criados, não falarão. Nesse momento, Gregory lembrou-se de que eles tinham andado pela aldeia, fazendo perguntas, e até souberam onde ela morava. Para não assustar Ludmila, evitou comentar o fato. Conversaria com os companheiros de viagem e arrumariam uma desculpa plausível.
Ludmila olhou para Gregory, que ficara pensativo de repente, e pôde perceber, com as cortinas abertas e a claridade do sol, o quanto estava pálido e emagrecido. Bem diferente daquele que conhecera muitos anos antes. Gregory, qual a razão de sua enfermidade? Pelo que se comenta na aldeia, você chegou aqui muito mal. É verdade. Depois do acidente que sofri, na noite em que nos preparávamos para a fuga, minha saúde jamais foi a mesma. Fiquei com um problema na perna que me causa muitas dores. A viagem que empreendemos foi bastante longa, e os solavancos da estrada só fizeram piorar minha saúde. Sem contar que, no inverno, meu estado torna-se particularmente doloroso. Assim, quando aqui cheguei, estava com muita febre. Graças aos cuidados de Irina, como pode ver, agora estou bem. Ela entendeu perfeitamente que Gregory estava assim por sua causa, por desejar, de todas as formas, reencontrá-la. Conversaram por mais algum tempo, até que Irina entrou no quarto, atenta às obrigações como enfermeira. Lamento interromper a conversa. Ludmila, pela janela eu vi que o intendente acaba de chegar e não é conveniente que a veja aqui. Vamos descer. Haverá muito tempo para explicações. Ludmila despediu-se de Gregory e saiu bem a tempo. O intendente levara o cavalo até as cocheiras e fazia algumas recomendações ao servo enquanto elas deixavam a casa por uma porta lateral. Ele cumprimentou a nora, surpreso. Que bons ventos a trouxeram a esta casa. Veio sozinha, Ludmila. Diante dessas palavras, Ludmila sentiu-se na obrigação de justificar sua presença. Sim, vim sozinha. Dmitri e Yuri estão trabalhando. Trouxe uma blusa para Irina bordar, mas já estou de saída. Obrigada, Irina, pela gentileza. Até mais ver, Sr. Alexei. Despediram-se, e ela caminhou apressada, de retorno ao lar. Sentia o rosto em brasas pela mentira que fora obrigada a dizer. No quarto, apesar de satisfeito com a visita de sua amada, Gregory mantinha-se preocupado. Como justificar as perguntas de seus empregados aos moradores da aldeia? Nesse momento, ouviu uma voz suave que dizia: o Barini deveria estar feliz. No entanto, vejo rugas de preocupação em sua testa. Ele virou-se e sorriu de leve. Ah, minha boa amiga Irina. Estou feliz, sim. Mas tenho um problema a resolver. Se eu puder ajudar. Talvez possa. E contou-lhe a dúvida atroz em que se debatia, temendo que as perguntas de Oleg e Victor pudessem vir a complicar a situação de Ludmila. Entendo, Barini. Realmente pode despertar suspeitas o fato de duas pessoas estranhas pedirem informações sobre Ludmila, uma mulher casada. Gregory explicou a ela que viajara por um território tão extenso, e por tanto tempo, com a única intenção de encontrar Ludmila, e que pediam informações sobre ela em toda a aldeia que chegavam. Narrou-lhe o plano de fuga que tinham feito, frustrado pelo acidente que sofrera naquela noite, impedindo-o de comparecer. Essa fatalidade fez com que perdesse completamente o contato com sua amada, até descobrir que ela viajara de retorno aos Urais. A jovem estava emocionada. Com as mãos postas, exclamou: que amor mais lindo, Barini! Ludmila contou-me a versão dela, mas agora o senhor relatou-me fatos que eu desconhecia. Não se aflija. Vou pensar em algo para contornar a situação. Permaneceram em silêncio, por algum tempo, entregues aos próprios pensamentos. De repente, Irina disse: já sei. Ludmila não chegou aqui sozinha. Veio acompanhada de Andrei e sua família. Se alguém questionar, podemos dizer que, na verdade, seus criados desejavam informações de Andrei. O que acha, Barini? Ele pensou um pouco e concordou. Acho que é possível. Oleg e Victor saíram? Não, estão ajudando os criados lá embaixo, para passar o tempo. Muito bem, chame-os. Alguns minutos depois, os dois criados entraram no quarto do patrão. Mandou chamar-nos, senhor. Sim, precisamos conversar. Vocês andaram fazendo perguntas. Se isso vier a cair no ouvido de Dmitri Alexeyevich, teremos problemas. Agora, preciso que encontrem as mesmas pessoas e, com sutileza, digam que, na verdade,
procuravam por Andrei e sua família. Que se referiram a Ludmila porque ela veio com eles, e seria mais fácil alguém se lembrar de uma bela moça do que de um velho. Entenderam? Com certeza, pode deixar por nossa conta. Vamos acertar a situação, e ninguém falará mais no assunto. Contudo, é preciso alertar Andrei, para que confirme que somos amigos. Tem razão, pedirei a Irina que fale com Ludmila, ela explicará tudo a Andrei. Bem a tempo. Logo no dia seguinte a essa decisão, as coisas complicaram-se. Dmitri, a quem alguém fora contar que andavam perguntando sobre a sua esposa, procurou pelos forasteiros, até encontrá-los, entretidos a beber e a conversar com aldeões, numa pequena taberna. Dmitri chegou e, acusando temperamento nervoso e violento, foi logo agarrando Victor pelo pescoço. Vou acabar com você. O que deseja com minha mulher, miserável? Ao tentar defender-se, o outro dizia. Calma, bom homem, nem sei quem é sua mulher. Mas você e aquele outro ali, apontou para Oleg, andaram perguntando por minha esposa, e deu-lhe um safanão, jogando Victor ao chão. E quem é sua esposa? Indagou Victor. Ah, não sabem, pois é Ludmila, a mulher sobre quem estiveram fazendo perguntas. Oleg justificou-se, entrando na conversa. Deve haver algum engano. Na verdade, procurávamos por Andrei, que é nosso amigo há muito tempo. Talvez tenhamos citado o nome de Ludmila, porque ficamos sabendo que ela é natural desta aldeia, e ele teria vindo para cá com ela e o filho Yuri. Só isso, nem conhecemos sua esposa, pode acreditar. Victor levantou-se, limpando o pó da roupa, e confirmou, é verdade. Se o ofendemos, pedimos desculpas. Realmente, nosso interesse era encontrar Andrei. Se nós tocamos no nome de sua esposa, é só porque soubemos que Andrei viajou com a família, acompanhado por essa Ludmila e seu filho, Yuri. Mais calmo, observando a expressão dos forasteiros, que pareciam falar a verdade, Dmitri tranquilizou-se. Se é assim, tudo bem. Então, vamos beber alguma coisa. Os demais companheiros começaram a conversar e tudo acabou em paz. Mais tarde, Oleg e Victor retornaram à mansão, informando, satisfeitos, tudo certo, senhor. Não teremos mais problemas. Assim, resolvido o impasse, depois de alguns dias, ninguém mais tocou no assunto. Capítulo 24. Na aldeia. A partir desse dia, Grigori Fyodorovich começou a melhorar a olhos vistos. Abandonando o leito, passou a caminhar pelo jardim da mansão, apoiado em sua bengala. Depois de alguns dias, mais confiante e desejoso de novos ares, certa tarde saiu para conhecer a aldeia. Ao verem aquele cavalheiro desconhecido, mas elegante, bem vestido e distinto, os moradores do vilarejo sorriram, certos de que se tratava do hóspede da mansão, aquele por quem haviam orado durante meses, suplicando as bênçãos de Deus, para que se curasse da enfermidade que o prostrara ao leito. Grigori cumprimentava-os com um sorriso amistoso, e eles começavam a aproximar-se dele, curiosos. O Barini deve ser o hóspede da mansão, pois não? Sim, sou eu mesmo. Estamos felizes por vê-lo recuperado. Oramos bastante pelo Barini e até julgamos que não fosse sobreviver, tal a gravidade de seu estado, segundo as notícias que corriam por toda a aldeia, disse um deles. Comovido pelas atenções, Grigori agradecia. Obrigado, obrigado a todos pela bondade. Outros aldeões, que voltavam do campo, ao verem o pequeno ajuntamento na praça, aproximaram-se para saber o que estava acontecendo. Diante do cavalheiro desconhecido, juntaram-se aos demais e puseram-se a tagarelar, fazendo-lhe perguntas, que ele respondia com prazer. Os mujiques, criaturas simples e de bom coração, estavam felizes por conhecer o hóspede da mansão, aquele por quem tinham se preocupado e orado bastante. Em pouco tempo, Grigori tornara-se amigo de todos. Um dos mujiques que acabara de chegar aproximou dele e apresentou-se, enquanto indicava, prestativo e com orgulho, a casa que ele mesmo construíra. Sou Anatoly Barini, aquela ali é a minha isba. Se precisar de mim, estarei à sua disposição.
Muito prazer, Anatoly. Sou grato pela gentileza. Em seguida, imitando o exemplo, vários mujiks começaram a falar ao mesmo tempo, desejando mostrar-lhe onde moravam e convidando-o para fazer-lhes uma visita. Agradeço-lhes, meus bons amigos. Aos poucos, irei conhecer a casa de cada um de vocês. Agora, sinto-me um pouco cansado pelo esforço e devo voltar à mansão. Até outro dia. Ao ouvirem as palavras e respeitando sua vontade, os aldeões começaram a afastar-se, acenando com a mão e desejando-lhe saúde. No entanto, um garoto insistiu em acompanhá-lo. Como é seu nome? Indagou, sorridente. Chamo-me Nikolai Barini, para servi-lo. Gregory então, aproveitando a ocasião, perguntou ao garoto. Nikolai, ouvi falar de um homem que se chama Andrei. Ele não estava na praça enquanto conversávamos, pois não? Não, Barini. Andrei não deve ter voltado ainda do campo. Ah, e onde ele mora? Nikolai, entendendo o interesse do novo amigo, respondeu, é fácil, Barini. Disse o garoto, pegando-o pela mão. Eu o levarei até lá. Gregory lançou o olhar em torno. Todos tinham voltado às suas casas e a aldeia estava deserta. Aceitando o préstimo do menino, acompanhou-o. Andaram por alguns minutos, até que o garoto parou diante de uma casa. Chegamos, Barini. É aqui a isba de Andrei. Gregory agradeceu-lhe. Tirando uma pequena moeda do bolso, deu ao garoto, é sua, Nikolai. Agradeço-lhe a gentileza. Não precisa pagar-me, Barini. Apenas quis ajudá-lo. Eu sei, Nikolai. Mas não é um pagamento, é um presente. Aceite. O garoto pensou um pouco, depois concordou. Se é assim, eu aceito. Obrigado, Barini. Vou comprar doces para minha irmãzinha, e saiu correndo, muito satisfeito. Gregory bateu palmas e logo uma mulher atendeu. Disse-lhe que desejava falar com Andrei. Curiosa diante do desconhecido, Ana abriu a porta gentilmente e convidou-o a entrar. Ofereceu-lhe uma cadeira, ao mesmo tempo em que o examinava discretamente. Logo em seguida, apareceu na sala um homem de certa idade. Desculpe-me a demora, Barini. Estava no quintal cuidando de minhas plantas e precisei lavar as mãos sujas de terra. Não se preocupe, Andrei. Tinha imenso desejo de conhecê-lo. Sim, sinto-me honrado em recebê-lo em nossa casa, Barini. Dizia há pouco que desejava conhecer-me. Não entendo, afirmou curioso, sentando-se também. O visitante sorriu, comovido. Sou Gregory Fyodorovitch, hóspede da mansão. Tenho uma imensa dívida de gratidão para com você, Andrei. Estive em sua casa em Moscou, porém já tinham viajado. Consegui notícias de um amigo seu, Anton, que afirmou terem vindo para os Urais. Entendo. Ninguém mais conhecia nosso destino. Como está ele? Quando eu o vi, estava muito bem. No entanto, como viajamos por muito tempo, agora não sei. Porém, tranquilize-se, caro Andrei. Sou amigo de Ludmila e viajei até aqui apenas para encontrá-la. Andrei permaneceu pensativo por alguns instantes, buscando na memória algo que lhe acontecera e soara como algo estranho, depois murmurou. Por isso Ludmila pediu-me que confirmasse a versão de que 2 homens estavam na aldeia à minha procura. Não entendi a razão, uma vez que não os conheço, porém, como era um pedido dela, que é digna da maior confiança, concordei. Sim, os 2 homens são meus criados, Victor e Oleg. Não sei se você sabe de minha antiga relação com Ludmila. Andrei olhou para aquele cavalheiro, que para ele era um estranho e, com expressão grave e respeitosa, disse. Barini, Ludmila não é pessoa de falar de sua vida. É fechada, discreta. Na verdade, ignoro quase tudo sobre ela. Então, vou lhe contar, Andrei, pois sei que é digno de confiança. Ludmila e eu somos amigos há muitos anos, mas ela prefere que esse fato permaneça em segredo, para que o esposo dela não saiba. Pelo que fui informado, tem temperamento irascível e violento. É verdade, Ludmila sofre muito com tal marido. Gregory abriu seu coração e contou-lhe que conhecera Ludmila em Moscou, e se afeiçoara a ela.
Depois, ela desapareceu, e ele ficou imensamente preocupado, sem saber o que tinha acontecido, se estava viva ou morta. Tudo isso é novidade para mim. Confesso-lhe que nada sei a respeito de Ludmila, apesar de amá-la como a uma filha. Ela sempre manteve sigilo sobre sua vida. Sei apenas que Ludmila foi casada com um cossaco, que morreu antes de saber que ela esperava um filho dele. O que o senhor me contou talvez lance luz sobre outros fatos. Andrei parou de falar por momentos, como se estivesse entre recordações, depois prosseguiu. Eu a encontrei, certo dia, vagando pelas ruas de Moscou, com um bebê no colo, e apiedei-me de sua situação, pois estava faminta, cansada e em grande desespero. Conversei com ela, que me afiançou ser sozinha, não ter família. Confesso-lhe que estranhei, pois ela trajava-se ricamente e seu aspecto era de alguém de trato. Não era uma pessoa qualquer. Então, apiedado de sua situação, levei-a para morar em nossa casa. É tudo o que sei. Andrei fez nova pausa. Depois, pensativo, refletindo sobre o motivo da visita daquele homem que não conhecia, e temendo por Ludmila, que nunca falara sobre ele, fitou-o com gravidade e considerou. Mas, eu ainda não entendo o que o Barini deseja. Compreendendo a preocupação do dono da casa, Gregory tranquilizou-o. Nada tema, Andrei. Como afirmei, sou amigo de Ludmila. Pergunte-lhe, e ela confirmará o que acabo de dizer. Tudo bem, vou confirmar, mas o que o Barini deseja, afinal? Desejo apenas manter-me informado sobre a vida dela. Se ela precisar de alguma coisa, qualquer coisa, avise-me. Quero ajudar Ludmila e seu filho Yuri. Pretendo permanecer aqui na aldeia e teremos ocasião de nos ver mais vezes. Por ora, é só. Obrigado, Andrei. Espero que sejamos amigos. Após despedir-se cordialmente, Gregory saiu, caminhando de volta à mansão. O sol sumira por detrás das montanhas, e a noite descera sobre o vilarejo, mas Andrei permanecia pensativo e preocupado. Precisava falar com Ludmila a sós. Por coincidência, naquele momento, Yuri entrou na isba todo sorridente. Boa noite, Andrei. Vim trazer um pedaço de bolo que minha mãe acabou de assar. Está muito bom. Seja bem-vindo, Yuri. Ana vai adorar. Ao ouvir a voz de Yuri, que vira crescer e amava como a um filho, Ana surgiu da cozinha e, vendo o pedaço de bolo, ficou satisfeita e agradecida pela lembrança da amiga. Convidou Yuri para cear com eles, mas o rapaz alegou que precisava voltar para casa. Dmitri chegara bêbado, e ele temia pela mãe. Então vá, meu filho. Se precisarem de alguma coisa, é só avisar, afirmou Andrei, preocupado. Rude ainda não chegou, mas não deve demorar. Quando chegou à casa, Yuri viu que a mãe chorava, certamente em virtude das agressões de Dmitri, que continuava a beber. Para evitar a presença dele, recolheram-se cedo. Não tendo com quem discutir, ele beberia e adormeceria onde estivesse. Na manhã seguinte, Andrei acordou, mas não foi ao campo. Queria conversar com Ludmila. Com uma desculpa, dirigiu-se à casa dela. Dmitri ainda dormia, e Yuri já havia saído para o trabalho. Ludmila, preciso conversar com você, mas não quero que ninguém nos ouça. Eles já saíram? Apenas meu filho foi trabalhar. Dmitri está dormindo ainda e não creio que acorde tão cedo, disse ela, surpresa com a visita matinal de Andrei e, sobretudo, com sua seriedade. Andrei sentou-se, aceitando o chá que ela ofereceu. Olhando-a disfarçadamente, notou as marcas de lágrimas em seu rosto. A noite não dever ter sido fácil para você, minha filha, murmurou ele. Ela sorriu, melancólica. Estou acostumada, Andrei. Se foi esta a vida que Deus me reservou, aceitarei minha cruz até o fim. Andrei queria abordar o assunto que o trouxera até ali, mas estudava as palavras. Afinal se resolveu, comentando com delicadeza. Ludmila, ontem fiquei conhecendo o hóspede da mansão. Ah, Gregory Fyodorovitch, disse ela, corando. Então é verdade que vocês se conhecem. Por que nunca me disse nada? Sempre fui muito fechada, Andrei, sabe disso.
Não consigo falar de meus problemas. Reencontrei-o por acaso, num dia em que fui à mansão ver Irina. Contou-me ele que se conhecem há muito tempo e que são amigos. Sim, é verdade, Andrei. Creio que já é tempo de você ficar sabendo de fatos importantes de minha vida. Ludmila, em voz baixa, passou a narrar tudo o que aconteceu com ela, desde que conheceu Yuri Vanilevich, o cossaco, até sua fuga da mansão de Madame Trousseau, o desencontro com Gregory, e concluiu. O resto, meu amigo, você já sabe. Encontrou-me numa hora de grande desespero, eu não sabia o que fazer, não tinha para onde ir, estava com fome, com frio, exausta de tanto vagar pelas ruas de Moscou. Enquanto ela falava, Andrei revia as imagens que ficaram gravadas na memória, como se comovera profundamente com o drama daquela jovem tão bela e tão infeliz. Depois, com os olhos úmidos, segurou as mãos dela nas suas, murmurando. Não imaginava que tivesse sofrido tanto, Ludmila. Sim, sabia que sua vida não devia ter sido fácil, mas nunca imaginei que tivesse passado por tantos problemas. Pois foi nessa hora, meu amigo, que Nossa Senhora de Kazan mandou-me você, para me socorrer, amparar e proteger. Caso contrário, não sei o que seria de mim e de meu filho. Naquele dia, eu estava no limite de minhas forças. Graças a Deus, naquela hora, ao vê-la, deixei-me envolver pela compaixão. Vi em seus olhos que estava faminta e ofereci-lhe um pedaço de pão, que você devorou, depois, levei-a para meu cortiço. Mas, e Gregory, o que aconteceu para que não tivesse comparecido ao seu encontro? Que se pode fazer contra o destino, Andrei? Naquela madrugada, ele sofreu um acidente e ficou muito tempo enfermo. Somente fiquei sabendo desse fato agora, ao reencontrá-lo de novo aqui, por uma bênção do céu. Agora entendo melhor porque viajou até aqui. Queria reencontrá-la, foi o que ele me assegurou. Sentiu-se culpado por não ter podido ir ao seu encontro, no momento em que você mais precisava, e não se perdoou por isso, embora não tivesse culpa pelo desencontro. Ludmila, estou muito feliz por você. Mas, o que vai fazer de sua vida agora? Ela sorriu, tristemente, fez um gesto com as mãos, e respondeu. Nada. Não vou fazer nada. Continuarei como sempre vivi. Tenho uma vida, um marido, uma família. Não posso abandonar tudo isso. Compreendo, minha amiga. É exatamente a atitude que eu esperava de você. Gregory afirmou-me que pretende permanecer aqui. Pediu-me que o avisasse, caso você tivesse algum problema ou precisasse de algo. Ludmila sorriu, enternecida, e seus olhos umedeceram. Essa atitude é bem própria dele. Sempre pensando em ajudar. Obrigada, Andrei. Espero que vocês se tornem amigos. Esse homem é o ser humano mais digno que já conheci. Veja, conheceu-me na casa de Madame Trousseau, poderia sair beneficiado dessa situação, mas nunca me forçou a nada, pois sabia como aquela vida era inconveniente e pesada para mim. Sempre mostrou o maior respeito por mim, e eu tenho veneração por ele. O velho abraçou Ludmila, comovido, e despediu-se, partindo para suas tarefas, agora bem mais tranquilo e sentindo ainda mais respeito e admiração por ela. Aos poucos, tudo foi entrando nos eixos. Gregory conversou com o intendente Grotienko e falou-lhe do desejo de permanecer ali na aldeia. Quero ter uma casa. Seria possível? Perguntou. Por que não? No entanto, as isbás existentes são todas pequenas. Não serviriam para o senhor. Se tiver alguma desocupada, candidato-me a ocupá-la. Mas são isbás para mújiques, senhor. Por que não permanece na mansão? Será sempre um hóspede bem-vindo. O meu Barini, Conde Konstantin Kamerovitch, sempre que manda correspondência deseja saber se o seu hóspede está sendo bem tratado e se nada lhe falta. Sou profundamente grato a ele. No entanto, não quero abusar da hospitalidade de seu patrão. Não tem importância que seja uma casa pequena. Depois, poderei aumentá-la. Ajude-me, Alexei. Diante disso, Alexei arrumou uma isba para Gregory. Após mobiliá-la de maneira razoável, ele mudou-se para lá.
Algum tempo depois, resolveu escrever para o dono das terras, dispondo-se a adquirir um terreno para construir sua casa, se fosse permitido. Logo recebeu a resposta do conde Konstantin Kamerovitch, na qual se colocava à disposição de Gregory Fyodorovitch, para o que fosse necessário. Vender-lhe-ia um terreno para que construísse sua casa. No entanto, faria mais, dispondo-se a mandar para o Ural tudo quanto Gregory julgasse necessário ao empreendimento, desde os materiais para a construção propriamente dita, até móveis, artigos de decoração e utensílios. Assim, 2 anos depois, Gregory já estava instalado na nova casa. A construção era simples, mas de bom gosto, não era grande como a mansão, mas suficiente para as necessidades do novo ocupante. Oleg, após vê-lo confortavelmente instalado, um dia comunicou-lhe que desejava retornar a Moscou. Ainda não havia saído de sua cabeça a ideia de descobrir o destino da mulher que o havia traído miseravelmente. Assim, Gregory deu-lhe uma bela quantia, um bom cavalo e o necessário para a viagem. Depois, despediu-se dele numa manhã nevoenta, com um abraço apertado, pesaroso pela partida, mas sabendo que era o que ele realmente desejava. Meu amigo Oleg, sou infinitamente grato por tudo o que você fez por mim. Estarei sempre à sua disposição. Se precisar de algo, não hesite em pedir-me. Está levando com você uma carta minha, que abrirá as portas para um bom emprego. Meu gerente saberá arrumar-lhe uma colocação compatível. Então, continuaremos ligados um ao outro. Boa viagem. Depois de se despedir de Victor, ele partiu, em lágrimas, deixando os amigos inconsoláveis. Ao menos, restou-me você, Victor. Disse, comovido. É verdade, senhor. Lamento não poder acompanhar Oleg, como tínhamos combinado, já que meu coração prendeu-me a este lugar. Por nada no mundo deixaria minha querida Irina, por quem estou cada vez mais apaixonado. No que faz muito bem. Ela merece seu amor. Nesse tempo, Gregory já estava adaptado aos costumes da aldeia. Fizera muitos amigos, visitava e era visitado, e participava de todas as festas do vilarejo. A única pessoa que mantinha distância dele era Dmitry Alexeyevich. O esposo de Ludmila não suportava a presença de Gregory, que lhe parecia alguém capaz de tirar-lhe a felicidade. Um ciúme doentio de Ludmila passou a dominá-lo e, via em tudo um perigo oculto. Andava sempre tenso, irritado e descontente. Mais uma vez, as cores sombrias do inverno cediam lugar a novos dias, mais ensolarados e alegres. Do alto dos montes, a neve derretia e cascatas surgiam, cristalinas e rumorejantes, prosseguindo em pequenos regatos. Nas aldeias, com o degelo, apareciam os primeiros pingos nas cornijas das janelas, que, ao cair, formavam poças. Depois, no solo, corriam zigue-zagueando, formando enxurradas que desciam sempre, despejando-se nos riachos, engrossando o volume dos rios. No solo úmido, a terra transformava-se com as novas ramagens, o verde recobria tudo, e as flores explodiam em cores e perfumes, como um milagre da natureza. Aproximava-se a comemoração da chegada da primavera. Os moradores agitavam-se, preparando as roupas e os quitutes para a festa, momento mais importante do ano para toda a aldeia. Capítulo 25. A caçada. Os dias escuros, nevoentos e úmidos do inverno tinham ficado para trás. A temperatura, em patamares mais aceitáveis, permitia que os aldeões trocassem as vestimentas pesadas e quentes da estação invernal por roupas mais leves e coloridas. Com a aproximação da primavera, os moradores voltavam a realizar a feira na praça da aldeia, o que era difícil por ocasião do inverno, em virtude das tempestades de neve e do vento cortante que sibilava pelas ravinas, nas encostas dos montes. O frio ainda era intenso. Naquela manhã, os mujiques saíram animados, alegres, de suas esbás. Com grande satisfação, montavam as bancas rústicas para apresentar seus produtos. O mais importante, porém, é que podiam se encontrar e conversar à vontade, falar dos negócios, saber das novidades e contar fatos engraçados. As crianças aproveitavam para correr e brincar, cansadas de ficar em casa, os jovens,
para encontrar alguém do sexo oposto, desejosos de escolher uma moça para namorar e, quem sabe, casar. A verdade é que se sentiam felizes. Riam de tudo e de nada. Sob a monotonia do inverno, com seu cortejo de dificuldades, não podiam sair, em virtude das nevascas. Eram impedidos de trabalhar e obrigados a permanecer em casa grande parte do tempo, o que gerava certa tristeza e desencanto. Às vezes, encontravam-se na casa de alguém para poder estar juntos e conversar. Ao aproximar-se a primavera, porém, uma nova esperança surgia no coração, com o prenúncio de melhores dias. A praça já estava bastante movimentada, quando Ludmila saiu de casa acompanhada por Yuri e pelos amigos Andrei, Ana e Rudy. Deixando os mais velhos caminharem na frente, Yuri e Rudy os seguiam a pouca distância, conversando. Ambos estavam animados. Será que Natasha irá à feira? Indagava Yuri, ansioso. Rudy sorria da preocupação do amigo, afirmando. Com certeza, Yuri. O que mais ela poderia fazer neste dia tão bonito? Creio que você está apaixonando-se, amigo. Talvez, e, porventura, você tem algo contra? Retrucou Yuri. O outro levantou os braços num gesto característico, serenando-o. Claro que não, Yuri. Natasha é simpática, atraente, e acho que fariam um belo par. Ainda bem, Rudy. Julguei que talvez você não gostasse dela. Outro dia, na casa de Oscar, estranhei sua expressão quando a viu entrar. Não, você está enganado. Acho que é uma boa moça. Dou-lhe todo o meu apoio, Yuri. Estavam próximos da praça e sorriram satisfeitos, diante da quantidade de pessoas que ali estavam. Ao vê-los chegar, os amigos vieram recebê-los, distraindo-os com as brincadeiras comuns aos jovens. Ludmila, Ana e Andrei cumprimentaram os amigos, depois foram percorrer a feira, interessados nos produtos expostos. Ana ficou encantada com uma colcha de retalhos muito bem feita. Na mesma banca, havia algumas blusas bordadas por Irina, que não pôde comparecer, mas mandou seus trabalhos. Assim, despreocupados, olhavam tudo, conversavam e riam com todos. Felizes e com o coração em festa. O dia mostrava-se lindo e procuravam aproveitá-lo da melhor maneira. Permaneciam assim, andando, trocando ideias, ora com um ora com outro, quando viram Gregory chegar. Sempre elegante e bem trajado, sorria para todos. Ao ver o grupo de Ludmila, aproximou-se para cumprimentá-los, alegre e simpático. Beijou a mão das damas, que coraram de satisfação, desacostumadas desse hábito da corte. Diante de Ludmila, olhou-a nos olhos e perguntou respeitoso. Como estão todos? Ainda não tive o prazer de encontrar seu marido. Ele não veio? Um tanto constrangida, ela informou. Dmitri está descansando. Trabalhou muito ontem, para aproveitar o tempo bom, e está exausto. Mas certamente virá. Ah, sim, certamente não deseja perder esta feira tão animada. Meus respeitos, senhoras. Agora me deem licença. Espero ver tudo o que tem aqui. Necessito ainda de muitas coisas para minha casa e não posso desperdiçar esta oportunidade. Gregory inclinou-se, gentilmente, e continuou seu passeio, junto de Victor, companheiro inseparável. Veja, Victor, que belas roupas de lã para bebê. Vou comprá-las todas. Será que Irina vai gostar? Sem dúvida, senhor. Ela ficará radiante, pois precisa mesmo cuidar do enxoval de nosso filho, que chegará dentro de alguns meses. E trará muitas alegrias à nossa casa, afirmou Gregory, levantando os olhos ao céu e, depois, dirigindo-se à vendedora. Quanto lhe devo, senhora? A vendedora somou e passou o valor, que, costumeiramente, foi pago por Victor. De repente, encontraram Ludmila, que comprava uma torta doce. Sorriram, satisfeitos, e puseram-se a conversar. Andrei trocava ideias com Gregory sobre o jardim que ele queria fazer em sua casa nova, e Ludmila conversava com Victor, a quem perguntava sobre o estado da amiga Irina, ao que ele lhe respondia, com expressão de felicidade. Minha esposa está muito bem, Ludmila.
Alguns desconfortos em virtude da gravidez, normais, que ela enfrenta com tranquilidade. Irina sempre foi firme e não é de reclamar por pouco. Conheço-a desde criança. Ela caía e, apesar da dor, não chorava. Quando chegará o bebê? Daqui a 4 meses, segundo os cálculos de minha mulher. Mal consigo esperar o tempo passar. Estou muito feliz. Nesse instante, um movimento inusitado aconteceu ali perto. Era Dmitri que chegava, cambaleando e derrubando tudo por onde passava. Ao ver Ludmila ao lado de Gregory, encheu-se de ódio. Diante de todos, que pararam o que faziam para ver o que acontecia, Dmitri aproximou-se da esposa, agarrou-a pelo braço, e pretendeu arrastá-la à força, gritando insultos e fazendo ameaças. Andrei deu um passo para acudir Ludmila, indignado, quando Gregory, mais rápido, adiantou-se e tomou sua defesa. O que está havendo, Dmitri? Não admito que trate uma mulher desta maneira. Deixe-a em paz. Com voz empastada pela bebida, ele virou-se. Fitando Gregory, ficou ainda mais violento e passou a vomitar novos insultos. Ah, o Barini Gregory Fyodorovitch atreve-se a defender esta mulher. Com que direito? Com o direito de todo homem honrado que não pode ver alguém mais forte agredir uma mulher indefesa e que nada estava fazendo de errado. Solte-a. E ainda se atreve a me dar ordens. Cheio de ódio, com voz rouquenha, ele virou-se para os demais. Vocês querem saber por que ele a defende? Pois vou lhes contar. Todos na praça observavam a cena, horrorizados, sem coragem para intervir. Nisso, providencialmente, Alexei Grotienko chegara. Escutou a discussão e, abrindo espaço no meio do povo, viu o que se passava. Aproximou-se do filho e arrancou Ludmila de suas mãos, ordenando com firmeza. Dmitri, pare com isso. Vamos embora. Você não está em condições de ficar aqui. Quase estourando de raiva, Dmitri não pôde fazer nada. Arrastado pelo pai e por outro amigo, foi obrigado a afastar-se. Nesse exato instante, surgiram Rudi e Yuri, que, entretidos com os amigos, não sabiam o que estava ocorrendo. Ao ver a mãe em prantos e Dmitri sendo levado por Alexei, Yuri entendeu tudo. Mãe, a senhora está bem? Ludmila se apoiava nos braços de Andrei, que a acalmava e tranquilizava o rapaz. Ela está bem, mas precisa descansar, Yuri. Vamos levá-la para casa. Antes de sair, cheia de vergonha, Ludmila olhou para Gregory, que se mantinha ao seu lado e desculpou-se. Lamento, Gregory. Você não merecia isso. Não se aflija, Ludmila. Preocupo-me com você. Está melhor? Sim, estou bem. Andrei agradeceu a atenção de Gregory. Abraçando Ludmila, retirou-a dali, levando-a para casa. Ana, mortificada, explicou a Yuri e Rudi o que tinha acontecido. Na praça, após a saída deles, os comentários prosseguiram. Era lamentável o que tinha acontecido, justamente no dia em que teriam a festa à noite. Estavam todos aborrecidos. Seguramente, Ludmila não iria comparecer. No entanto, à noite, quando estavam todos reunidos em torno das fogueiras, Ludmila chegou acompanhada da família, de Andrei, Ana e Rudi. Até Dmitri comparecera, agora com melhor aspecto, passada a bebedeira. Ao chegar à sua casa, levado pelo pai, Dmitri dormiu por várias horas. Ao acordar, a esposa teve uma conversa muito séria com ele, explicando-lhe que suas suspeitas não tinham razão de ser. Você me humilhou perante toda a aldeia. Não basta suportar as suas grosserias dentro de casa, agora me expõe perante os amigos também. Com a cabeça mais livre dos vapores da bebida, Dmitri pediu desculpas à esposa, assegurando-lhe que o ocorrido jamais voltaria a acontecer. Ludmila fitou-o e disse, ainda magoada, porém com sinceridade. Quando você chegou à feira, Gregory Fyodorovitch estava conversando com Andrei, e eu com Victor, ao qual pedia notícias de Irina. Gregory apenas reagiu diante da sua atitude contra mim, uma mulher. Aliás, não apenas ele tomaria minha defesa naquela hora, qualquer homem com um mínimo de decência faria o mesmo.
Ele desculpou-se novamente, afirmando que tudo o que acontecera naquele dia era porque ele a amava muito e não suportava a ideia de vê-la perto de outro homem. Ao que ela respondeu que nunca tinha dado margem a motivos para que tivesse ciúme dela. Enfim, após muita conversa, acabaram fazendo as pazes. Mais calmo, Dmitri perguntou se Ludmila pretendia comparecer à festa, e ela afirmou que não, ao que ele sugeriu. Mila, acho que você deve ir sim. Eu também irei e prometo lhe comportar-me bem. Só beberei chá. Dmitri falava com expressão compungida, envergonhado pelo comportamento da manhã. Em seu olhar, havia um pedido de desculpas tão terno que sensibilizou Ludmila. Ele parecia o rapaz dos primeiros tempos, carinhoso e agradável. Diante disso, ela concordou. Está bem, Dmitri, eu irei. Ele a abraçou, agradecido pela nova oportunidade. Ludmila foi ao quarto arrumar-se, e ele permaneceu na pequena sala, entregue aos pensamentos. Eles pensam que me enganam. Mas estarei sempre atento. Mudarei de tática. Não se pegam moscas com fel, mas com mel. Assim, quando os aldeões os viram na festa, ficaram muito satisfeitos. Relanceando o olhar, Dmitri viu Gregory sentado junto de alguns amigos. Gregory também o viu e ficou tenso, ao vê-lo caminhar ao seu encontro. Antes que ele pudesse dizer algo, Dmitri pediu-lhe desculpas pela atitude da manhã, justificando-se. Eu estava fora de mim. Perdoe-me, Gregory Fyodorovitch. Meu comportamento foi imperdoável, com minha esposa e com você. Quero que sejamos amigos, afirmou, estendendo-lhe a mão, em sinal de paz. Gregory sorriu e apertou sua mão. Amigos. Amigos. Então, vamos aproveitar a noite. Quero beber muito. Chá, afirmou Dmitri, enquanto todos riam diante das suas palavras. Dmitri sentou-se ao lado de Gregory e começaram a conversar. Ludmila, que observava a cena preocupada, sorriu e afastou-se com Ana para perto das amigas. Mais tarde, as jovens e mulheres começaram a dançar, para satisfação geral. Quando Ludmila foi ao centro da roda para apresentar-se, todos a aplaudiram. Discretamente, Dmitri observava a reação de Gregory, que procurou manter-se impassível, mas, ainda assim, não conseguiu evitar um brilho maior no olhar, fato que não passou despercebido a Dmitri. Ao terminar a dança, ele sorriu, olhando para o novo amigo. Minha mulher dança magnificamente, não acha, Gregory? Sou apaixonado por ela. Sim, sem dúvida. Certamente o amigo é muito abençoado pela mulher que escolheu. Parabéns, Dmitri. Ludmila aproximou-se, e eles a cumprimentaram, assim como os demais que estavam próximos. Começaram a chamar todos para dançar, e, fazendo uma grande roda em torno das fogueiras, dançaram bastante, divertindo-se a valer. A noite passou rapidamente. Logo, cansados, resolveram recolher-se. No dia seguinte teriam de levantar cedo para trabalhar. Em poucos minutos, juntaram tudo, limparam o local, e cada um tomou o rumo à sua isba. A partir dessa noite, Dmitri e Gregory tornaram-se amigos. Encontravam-se sempre, muitas vezes em casa de amigos, após o trabalho, ou na praça da aldeia, local onde os moradores gostavam de conversar. Dessa forma, frequentemente estavam juntos. Certo dia, Dmitri convidou Gregory para caçar. Gregory não desejava ser indelicado, mas não tinha nenhum interesse por esse tipo de atividade, e explicou ao amigo. Nunca participei de uma caçada. Não sei caçar, Dmitri. E, com o problema que tenho na perna, só vou atrapalhar. Dmitri deu uma gargalhada. Não, não vai atrapalhar. Também não precisa caçar. Vá para observar e aproveitar. Creio que ainda não teve oportunidade de andar pela floresta, não é? É muito linda. Dentro dela nos sentimos integrados com a natureza. Você vai gostar. Sem alternativa, pois Dmitri provavelmente não aceitava um não como resposta, Gregory concordou. Combinaram para dali a 2 dias, e Dmitri afirmou-lhe que levaria o que fosse necessário. Apenas perguntou. Tem uma carabina, Gregory? Sem dúvida, respondeu.
Depois, julgando que poderia precisar de ajuda, indagou. Victor pode ir conosco? Dmitri, com cara de quem não gostou muito da sugestão, respondeu reticente. Pode, claro, não sei se seria conveniente, pelo estado da mulher dele. Mas se você insiste. Melhor não, você tem razão, Dmitri. Irina pode precisar dele, concordou Gregory. Não se preocupe, tenho 2 amigos que irão conosco. Sergei e Anatoly. Gregory calou-se, aceitando a decisão do outro. Combinaram o horário da saída e o local de encontro. Despediram-se e não se viram mais. Por alguma razão, Gregory sentia-se tenso e angustiado. Incômoda sensação de mal-estar e de perigo o dominavam, como se algo fosse acontecer. Entretanto, não podia deixar de comparecer ao combinado, precisava manter a palavra. O fato de Victor não ir junto só aumentava sua insegurança. Na véspera da caçada, Gregory deitou-se e não conseguia dormir, preocupado. Vinha à mente a impressão que tivera de Dmitri, quando o vira pela primeira vez. Sua presença causava-lhe uma sensação estranha, de ameaça, como se ele representasse um perigo. Bobagem, pensou, ele mudou totalmente e agora somos amigos. Estou preocupado à toa, e, na verdade, não vou caçar. Ele quer me levar como companhia e para que eu conheça a região. É isso mesmo, está apenas querendo ser gentil. Além disso, confio em Deus. Que posso temer? Nada. Após essas reflexões, Gregory fez uma oração pedindo o amparo divino. Mais sereno, entregou-se ao sono. Ao amanhecer, levantou-se, vestiu uma roupa apropriada e chamou Victor, que acordava sempre muito cedo. Levou-o até o escritório e, tirando um papel da gaveta, entregou-lhe, dizendo: Meu amigo Victor, guarde bem este documento e só o abra caso eu não volte. Senhor, o que está acontecendo? Por que tanta preocupação? Apenas precaução, amigo, não se inquiete. Este papel contém minhas determinações, caso algo aconteça comigo. Sim, senhor. Despediram-se. Gregory pegou sua carabina, montou o cavalo, que o criado preparara para ele, e dirigiu-se ao local do encontro, onde já o esperavam. Os 2 amigos aos quais Dmitri se referira, Anatoly e Sergei, eram também seus conhecidos, e foi recebido com festas. A galope, seguiram alegremente na direção da floresta. À medida que se entranhavam na mata, Gregory aproveitava para ouvir os trinados dos pássaros, os ruídos dos pequenos animais que passavam ligeiros, um pequeno regato a rumorejar serpenteando entre as pedras. Ele estava encantado. Seus receios da noite haviam desaparecido por completo, e ele sentia-se satisfeito por estar ali, podendo apreciar a beleza da vegetação e a majestade das árvores e dos pinheiros. Dmitri fez um sinal de parada e todos desmontaram. Deixemos os cavalos e prossigamos a pé, sem fazer ruído, para não assustar nossas presas. Com as carabinas nas mãos, puseram-se a caminhar em silêncio. Para Gregory, não era fácil a caminhada, a perna doía, e os obstáculos do caminho dificultavam seus passos. Mais adiante, Dmitri ficou atento, parado, apurando os ouvidos e o faro. Depois, falou em voz baixa. Silêncio. Por aqui tem um animal grande. Talvez um urso. Anatoly e Sergei, mais experientes, também tinham percebido e concordaram, passando a andar ainda com mais cuidado, evitando o menor ruído. Dmitri levantou o braço livre e fez um sinal, para que Sergei fosse por um lado, e Anatoly por outro, de modo a cercarem a presa. Quanto a Gregory, fez apenas um sinal indicando que permanecesse onde estava. Cada um deles seguiu por um lado e Gregory ficou sozinho no meio da floresta. Apoiado numa árvore, para diminuir a dor da perna, e segurando a arma, ele vigiava atentamente tudo ao seu redor, preocupado. De repente, percebeu que Dmitri voltava, com a carabina apontada para o seu lado. Sem entender, Gregory tremeu de medo, sem desconfiar do que o amigo queria fazer. Súbito, ficou ainda mais apavorado, ao ver que um grande urso estava atrás de Dmitri, e levantou os braços, tentando avisá-lo,
justamente no momento em que o amigo ia atirar em sua direção. Dmitri, que caminhava com olhar duro e decidido para Gregory, viu a expressão de pavor do outro e sorriu levemente, satisfeito ao vê-lo naquele estado. Logo em seguida, porém, Dmitri sentiu a presença ameaçadora do grande animal às suas costas. Agora, continuava a fitar Gregory, mas seu olhar mudara, mostrando medo e preocupação. Procurava mentalmente calcular a que distância o animal estaria, pois precisava agir rápido. Então, virou-se para atingir o urso, ao mesmo tempo que se afastava um pouco. Entretanto, ele não percebeu que estava à beira de um precipício e, ao enroscar o pé numa raiz, despencou ribanceira abaixo. Os gritos de Dmitri e de Gregory soaram ao mesmo tempo, alertando os companheiros, que acorreram ao local, a tempo de ver o urso desaparecer no meio da mata e Gregory em choque, encostado na árvore. Como não vissem Dmitri, perguntaram a Gregory que, incapaz de falar, fez um sinal, indicando a ribanceira. Imediatamente, correram e viram Dmitri, que parecia desacordado, uma centena de pés abaixo. Apressaram-se a socorrê-lo. Anatoly, com muito cuidado, desceu pela encosta, enquanto Sergei jogava uma corda para poderem içá-lo. Com bastante dificuldade, conseguiram resgatar Dmitri. Experientes, rapidamente juntaram uns galhos e, amarrando-os com fibras encontradas na vegetação, improvisaram um leito, espécie de padiola, amarrando-a no cavalo com as cordas que trouxeram, na qual acomodaram o ferido. Retornaram à aldeia com todo o cuidado, levando-o para sua isba. Ao vê-lo chegar, Ludmila rompeu em prantos. Dmitri tinha um grande corte na cabeça e estava todo coberto de sangue. Colocaram o ferido no leito, pensando o que fazer. Pelas imediações não havia nenhum médico, apenas sendo possível encontrar um nas grandes cidades. Contavam apenas com um herbanário, pessoa que vende ervas medicinais, numa das aldeias vizinhas. Anatoly, imediatamente, saiu num galope em busca de ajuda. 2 horas depois, chegou de volta. O homem entrou, aproximando-se do ferido, que continuava desacordado. Notou que ele respirava normalmente. Apalpou seu corpo, ao saber como caíra. Limpou o sangue da cabeça e fez um curativo, aplicando algumas ervas que facilitariam a cicatrização. Depois, observando que todos o olhavam, confiantes, esperando que lhes desse uma esperança, disse: "Não sou médico. Só entendo de ervas e de plantas. Contudo, vejo que o estado dele é grave. Temos que esperar que sua natureza forte e rija possa reagir. Se ele tiver febre, coloquem compressas frias na testa. Infelizmente, nada mais posso fazer." O homem foi embora, e todos ficaram em silêncio, pasmos diante da tragédia que se abatia sobre aquela família. Capítulo 26. Consequências. O tempo passou inalterável. Na aldeia, tudo continuava do mesmo jeito, cada qual com suas atividades, preocupados com o plantio, a colheita, as condições do tempo. Na casa de Ludmila, porém, os acontecimentos impuseram grandes mudanças. A partir do acidente, Dmitri permaneceu no leito, aparentemente sem dar sinais de vida. Embora estivesse fora de perigo, julgava-se que apenas pelos olhos tinha contato com o mundo, pois não falava nem apresentava reações. Por esse fato, não sabiam se ouvia, se entendia o que era dito, se estava consciente ou não. Irina, que aprendera noções de enfermagem, por observar desde criança sua avó tratar de doentes, ensinou Ludmila os cuidados que deveria ter com o enfermo, o que passou a fazer com dedicação e carinho. Gregory Fyodorovich, agora muito mais presente naquela casa, em virtude de ser considerado um amigo e de ter participado do infeliz acidente, fato que mais os uniu, discretamente supria as necessidades da casa, por meio de Yuri. Com a tragédia, os recursos escassearam, uma vez que o responsável pela família não estava em condições de trabalhar, e Ludmila também não, pois além dos deveres domésticos na isba, agora também cuidava do marido. Somente Yuri contribuía para as despesas com seu magro salário. Invariavelmente, Gregory fazia-lhes uma visita.
Animava Ludmila, sempre muito cansada, pois era ela que banhava o doente, trocava suas roupas, alimentava-o. Depois, cuidava dos afazeres domésticos, cozinhava, lavava e consertava as roupas. Durante o tempo que lhe sobrava, permanecia ao lado dele, para que Dmitri sentisse o carinho da família. Quando Gregory vinha visitá-lo, ficavam conversando junto ao doente, e o amigo sempre tinha uma palavra de esperança e de consolo para oferecer-lhe. Quando Ludmila estava ocupada com a casa, a lavagem de roupas ou preparando a refeição, Gregory sentava-se ao lado do enfermo e conversava com ele. Contava-lhe suas experiências e histórias engraçadas, lia um livro em voz alta, pois recebia sempre, de Moscou e de São Petersburgo, os jornais e as últimas novidades publicadas. Nos dias de folga, Yuri vinha juntar-se a ele, e passavam momentos bastante agradáveis em conjunto. Em outras vezes, Gregory fazia uma oração, suplicando a Deus que ajudasse o doente, para que ele pudesse ainda ser feliz com sua família. Apesar de jamais terem percebido qualquer reação no enfermo, por pequena que fosse, Ludmila notou que, após esses serões, ele dormia mais sereno. Em momento algum, Gregory tocara no problema que tanto o incomodava, nem para a família nem para outras pessoas, nem mesmo para Victor, seu fiel companheiro de tantos anos. No entanto, a lembrança do fatídico dia da caçada ficara marcado, com tintas indeléveis, em sua memória. Ele tentava esquecer o que acontecera naquela manhã, tirar da lembrança as trágicas imagens, porém elas voltavam sempre, insistentes. Especialmente o momento em que vira Dmitri caminhar para ele, de carabina em punho, com expressão fixa e determinado a matá-lo. Essa sua intenção o impressionara bastante. Gregory jamais esqueceria aquele olhar. Sim, Gregory sentira a intenção dele e reconhecia que suas preocupações eram verdadeiras. Lembrava o mal-estar que sentira durante a noite que precedera a caçada. A sensação de perigo, o medo de que algo pudesse lhe acontecer era forte demais para ser desprezado. Profunda gratidão a Deus passou a dominar seus dias. Gregory tinha a íntima convicção de que fora salvo por Deus, a quem orara com fervor naquela noite, véspera da caçada, suplicando ajuda. Na verdade, nunca fora muito ligado à religião. Pertencia à Igreja Ortodoxa Russa por tradição. Como o amigo Tolstói, de grata memória, que falecera há algum tempo, segundo notícias que lera nos jornais, não acreditava naquilo que os padres pregavam aos seus fiéis. No entanto, também jamais se dispusera a estudar o assunto, como seu velho amigo o fizera, e relegou a questão para mais tarde, talvez por não considerar o tema religião relevante para o momento. Aquela época, quando Tolstói pesquisara o assunto religioso e lhe contara, com bastante ênfase, os absurdos que encontrara nos ensinos da Igreja Ortodoxa em relação ao Evangelho do Cristo, que o fizeram estudar os textos bíblicos profundamente, Gregory era tão jovem. Contava apenas com 20 e poucos anos e era muito apegado à vida, aos próprios negócios, que o mantinham permanentemente ocupado. Desde que entrara em contato com o conde Kamerovitch, a quem pedira permissão para construir sua casa na aldeia, uma vez que estava em seus domínios, ele o ajudara bastante, inclusive remetendo-lhe materiais de construção, móveis, utensílios domésticos e objetos de decoração. O relacionamento entre eles se intensificara. Passaram a manter uma correspondência regular, talvez porque o conde se apiedasse dele, um homem de sociedade, acostumado aos ambientes mais sofisticados da Europa, perdido numa aldeia no meio dos montes Urais. Talvez até por esse motivo, o conde enviava-lhe notícias, jornais e publicações para seu entretenimento. Algum tempo depois do trágico dia da caçada, acontecimento que mudara sua vida, chegaram algumas publicações que o conde Kamerovitch gentilmente lhe remetera de São Petersburgo. Junto ao pacote, anexara uma missiva, na qual, entre outros assuntos, enfatizava a importância das novas ideias em circulação na França e em outros países da Europa. Pedia que lesse tudo com atenção redobrada, pois não iria arrepender-se. Valeria a pena. Curioso e interessado, Gregory começou a ler. Entre as publicações, um livro que trazia um título bem sugestivo,
Le Livre des Esprits, o Livro dos Espíritos. Abriu a obra e, na primeira página, além do nome do livro, logo abaixo, havia uma explicação, contendo os princípios da doutrina espírita. Acerca da natureza, manifestação e relações dos espíritos com os homens, das leis morais, da vida presente, vida futura e porvir da humanidade. Escrito e publicado, conforme o ditado e a ordem de espíritos superiores, por Allan Kardec. Gregory interessou-se vivamente pela publicação. Estava surpreso. Somente a página inicial já aguçava o interesse pelos assuntos enfocados. Deve ser bem recente, pensou. Procurou a data e quedou-se, mais surpreso ainda. Paris, abril de 1857. Perplexo, Gregory procurou lembrar-se de notícias antigas que pudessem esclarecê-lo. Como esse livro não chegou ao meu conhecimento, questionou-se. Depois de muito pensar, acabou por recordar-se que, em Paris, certa ocasião, lera algo a esse respeito. Inclusive sobre as tais mesas girantes, assunto que eletrizava a sociedade parisiense. Mas, à época, não demonstrou maior interesse, por julgar tratar-se de uma brincadeira, um modismo tão comum na sociedade da época, sempre ávida por novidades e prazeres. Recordou que exatamente nessa ocasião, tendo resolvido as questões que o preocupavam quanto aos negócios e preparava-se para retornar à Rússia, estranhas sensações passaram a dominá-lo. Sentia-se ora febril, ora gelado. Calor e frio alternavam-se de forma incompreensível para ele. Terrível angústia e um grande mal-estar, cuja razão não entendia, faziam-no desejar a morte, como derradeiro recurso para deixar de sofrer. Não encontrava satisfação em coisa alguma. Estivera muito doente e nada realmente o interessava, permanecendo dentro de sua residência, invariavelmente sem sair dos aposentos e, de preferência, no leito, completamente prostrado. Não tinha fome nem sede e foi piorando cada vez mais. Abandonou tudo. Não fosse o pai ter assumido os negócios, passando a gerir seus bens, tal estado o teria levado fatalmente a uma derrocada financeira. Permanecera assim, apático e angustiado, por anos consecutivos. Após tais reminiscências, curioso, Gregory começou a leitura e deslumbrou-se. A cada nova página, as ideias pareciam-lhe claras, lógicas e absolutamente verdadeiras. Chegou a emocionar-se várias vezes com a leitura, conforme os assuntos enfocados. De súbito, veio à lembrança o modo como fora curado. Absolutamente incrível. Nunca tinha se recuperado da perda da mulher amada e sofria muito com a falta de notícias dela, sentindo o coração apertado por dor intensa. Mas, na verdade, a situação era muito mais grave. Ele notou que, ao tomar a decisão de retornar à Rússia, seu estado piorava, e passava noites em claro, dominado por medo estranho e incompreensível, como se seus aposentos estivessem cheios de seres horríveis que quisessem destruí-lo. Essa sensação enlouquecedora acabou por dominá-lo também durante o dia, afastando-o dos amigos, da sociedade, de tudo. Temia deixar a residência, passear, ver pessoas, divertir-se. Mantendo-se recluso, tinha a sensação de ter envelhecido sem viver. Gregory lembrava-se de tudo o que acontecera. A situação, à época, era desesperadora. Tinha consciência de que não existia nenhum prognóstico favorável, uma vez que consultara as maiores sumidades médicas da França sem qualquer resultado. Certo dia, Rosemary, uma velha criada da casa, levou-lhe a refeição e o viu sentado numa poltrona, a olhar o jardim pela janela. Aproximou-se, colocou a bandeja numa pequena mesa, ao seu lado, de modo que não precisasse levantar-se. Depois, talvez preocupada com seu estado, disse-lhe algo que ele não entendeu. Ele levantou a cabeça, meio agastado, pois tinha dificuldade em falar com as pessoas, e perguntou-lhe o que desejava. Ela, limpando nervosamente as mãos no avental, disse-lhe, um tanto temerosa: "O senhor precisa lutar." Em seguida, pediu licença, parecendo arrependida do que dissera e deixou o aposento, apressada, quase a correr. Ali, ele ficou, refletindo sobre a frase, "O senhor precisa lutar. O senhor precisa lutar",
E, prosseguindo em suas indagações, perguntava-se: por Nossa Senhora de Kazan, lutar contra o quê? Não conseguia esquecer aquelas palavras. Comeu alguma coisa e continuou pensando no que tinha ouvido. O senhor precisa lutar. Tentou dormir e não conseguiu. Decidido a colocar ponto final naquela situação, ordenou ao criado de quarto que lhe mandasse Rose. Quando ela entrou, de cabeça baixa, temendo uma reprimenda, perguntou-lhe a razão de suas palavras. Ela informou-lhe que ele precisava lutar contra essa situação, contra a doença. Ele explicou-lhe que estava tomando remédios prescritos pelos médicos, ao que ela lhe respondeu que apenas os medicamentos não seriam suficientes para curá-lo. Então, ele tornara a perguntar: você conhece algum outro método? Ela, respirando fundo, disse-lhe simplesmente: sim, a oração. Você poderia orar por mim? Indagou. Diante da concordância dela, ele colocou-se à sua disposição. Rose Marie fez uma oração singela e curta, pedindo o amparo de Deus a ele. Em seguida, calou-se e foi embora. Após aquele dia, de maneira absolutamente inacreditável, ele começou a melhorar. Passou a noite sem problemas e sem medos. Em alguns dias, era como se ela tivesse tirado com a mão todo o sofrimento, a angústia e o mal-estar que foram seus companheiros inseparáveis por tantos anos. Não teve dúvidas, então, em acreditar sua cura, a fé demonstrada por Rose. Ela salvara sua vida. Diante dessas recordações e fazendo uma ponte entre sua cura miraculosa e tudo o que lera até aquele momento, Gregory começou a pensar que, talvez, sua cura se devesse a conhecimentos de Rose Marie. Quem sabe os mesmos sobre os quais lia agora, na obra de Monsieur Allan Kardec, que ampliavam sua visão. Sim, só isso justificaria sua surpreendente mudança, após uma simples e curta oração. Agora, ele podia entender melhor a manipulação dos fluidos e a ação do magnetismo como fontes de cura. Imensa gratidão por Monsieur Allan Kardec e por Rose Marie, especificamente, dominou-o, enchendo seu coração de afeto. Ao revirar todo o material que chegara, encontrou também outra obra, do mesmo autor, publicada em Paris, em abril de 1864. L'Évangile selon l'Espiritisme, o Evangelho segundo o Espiritismo, com a explicação das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Um pouco mais abaixo leu: fé inabalável só é a que pode encarar a razão frente a frente, em todas as épocas da humanidade. Ao ler essa frase, sua mente expandiu-se. Ela era tão clara, perfeita e verdadeira, que ficou perplexo. Sim, nada mais real. Jamais se interessara por religião, por perceber tantos absurdos apregoados como verdades indiscutíveis e por reconhecer-se incapaz de aceitá-los. Abriu o livro ao acaso e encantou-se com os textos, as ideias bem colocadas, compreensíveis e instigantes, que lhe abriram um novo leque de percepção. Agora, os ensinamentos do Cristo apareciam sob ótica nova, verossímeis e mostrando o amor, a bondade, a misericórdia e a justiça de Deus. Gregory estava entusiasmado com os novos conceitos. Quando foi à casa de Ludmila, levou a obra e referiu-se a ela com entusiasmo, e os amigos também quiseram conhecê-la. Naquele dia, estavam no quarto do doente, além de Yuri e Ludmila, também Rude, Andrei e Ana. Gregory abriu o livro ao acaso e caiu no capítulo 6, cujo título era O Cristo Consolador, e leu o texto, O Jugo Leve, que se iniciava pela transcrição evangélica. Ao ler a mensagem, ele já a traduzia ao francês para o idioma russo, de modo que todos pudessem entendê-lo. Vinde a mim, vós todos os que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus, 11:28 da manhã a 30. Em seguida, leu os comentários de Allan Kardec. Naquelas pessoas simples que, até aquele instante, jamais haviam tido a oportunidade de conhecer o Evangelho do Cristo, as palavras de Jesus calaram fundo no coração necessitado de entendimento,
Seus olhos brilharam de emoção e de uma nova esperança, acalmando seus íntimos receios. Era como se nova luz vertesse do alto, iluminando aquele pequeno quarto, derramando bênçãos e produzindo inefável paz. Interessados, crivaram-no de perguntas, que ele foi respondendo à medida que iam sendo feitas. Referiu-se também a O Livro dos Espíritos, e soube tão bem sintetizar o conteúdo da obra, que seus ouvintes ficaram interessados. Ao conversarem entre si, não prestaram atenção no doente.